9, Atos 16, livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 a 9. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Aleluia. O tema para esse momento, igreja, é barrados pelo Espírito. Quando nós olhamos para esse texto de Atos 16, nós sempre nos lembramos dos congressos missionários, não é? As conferências missionárias, especialmente essa frase, não é? Passa a Macedônia e ajude-nos. Como essa frase é usada em congressos missionários, em conferências missionárias, é impressionante. Mas o nosso tema não é necessariamente sobre missões, não é não. Nosso tema é a gente abrir um pouco mais o texto, é expor o texto. A nossa devocional é expositiva. Então nós vamos expor o texto, abrir o texto, para que os amados entendam aquilo que está além da palavra, além da linha. Não é? Isso é que é importante. O apóstolo Paulo, ele viaja de Jerusalém até essa região da Galácia, essa região aí que Paulo estava, e essa região que Paulo está se referindo, da Bitínia, da Ásia, se refere hoje à Turquia moderna. De Jerusalém até a Turquia, até Ankara, até Istambul, é mais de 1.000 quilômetros. Que empreendimento para Paulo viajar essa quilometragem, não é? Essa distância nos meios de transporte que ele tinha, é impressionante. Então, ele sai de Jerusalém, ele sai para fazer a sua viagem missionária, mas o que acontece? Ele é barrado de anunciar o Evangelho, meus amados. Ele é barrado pelo Espírito Santo. Está dizendo no texto, não é? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Tendo sido impedido de pregar o Evangelho. Agora, alguém pode dizer assim: mas pastor, essa não é a obra do Espírito Santo, a obra de impedir de pregar. Essa obra de impedir de pregar é do demônio. Essa obra de impedir de anunciar é do inimigo, que ele não quer o Evangelho sendo liberado. Eu diria, é verdade, mas no ajuste fino, no ajuste milimétrico daquilo que é o discernimento espiritual e a diferença entre o menino na fé e o adulto, né? Entre o menino e o homem na sua maturidade, aqui é que está a diferença entre saber quem é que está conduzindo, entre saber quem é que está comandando. O Espírito Santo é o condutor da obra evangelizadora. É o Espírito que conduz, que fala, que age. Eu tenho é que ter a capacidade de discernir, porque o Espírito Santo, ele não está procurando o que é bom, ele está procurando o que é melhor. Ele está procurando o que é bom em nós, é verdade, mas ele está muito mais, interessado no nosso melhor, no melhor da nossa vida espiritual, no melhor do nosso bem-estar, no melhor do bem-estar da nossa alma, do nosso espírito, o melhor. O Espírito está interessado no melhor. Muitas vezes nós queremos nos apegar naquilo que é bom, mas o Espírito está dizendo: não é o que é bom, é naquilo que é melhor,
É bom que se pregue, mas o Senhor tem determinado um local, um tempo determinado, e o Senhor sabe o que faz, o Espírito sabe o que faz. Aparentemente poderia ser um fracasso, gastaram tempo, gastaram recursos, não é para nada, porque ninguém poderia, nem Paulo, nem Lucas e os seus companheiros que estavam na viagem, poderia pensar que o Espírito Santo ia impedir de pregar a palavra na Ásia. Não, não. Agora, não foi só na Ásia. Quando Paulo tentou ir para a Bitínia, está dizendo que o Espírito de Jesus impediu de entrar, não foi de pregar não, de entrar na cidade, na região. Ele impediu de entrar na região. Sabe, você já sentiu quando Deus demonstra a sua vontade? Quando você acha que pelo seu bom senso pode conduzir, e Deus está dizendo, não é pelo teu bom senso, é pelo meu Espírito, não é pelo teu entendimento, pela tua inteligência, é pelo sobrenatural do agir do Espírito Santo. E se nós cedermos, vai dar tudo certo, mas se nós não entendermos o agir de Deus e entendermos como uma coisa do inimigo, não é? Nós iremos pensar que aquilo é, sabe, um impedimento espiritual demoníaco, e estaremos agindo contra a vontade de Deus. Paulo dá um show como homem temente a Deus. Ele dá um show, embora que Paulo, ele não tenha ficado parado, ele tenta um lado, tenta o outro. Muitos crentes erram quando ficam ali detidos no lugar, paralisados. Não, Paulo tentou uma área, Paulo tentou outra, saiu de um lugar, saiu de outro, mas ambos os lugares ele foi barrado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, na obra que ele queria fazer. Discernir a ação do Espírito Santo é a coisa mais importante que nós temos. É o dom maravilhoso de Deus, discernir Espírito. É um dom maravilhoso, sabe, que o Espírito concede, de discernir a sua ação, a sua obra. Paulo, ele não ficou esperando. Ele, de uma certa maneira, ele diz, eu vou, naquilo que Deus vai fechando, eu vou recuando. Eu acho que é uma maneira da gente entender, naquilo que eu vou tentando, se a porta abrir, eu sei que é de Deus, mas se a porta fechar, eu sei que não é de Deus. Aleluia! É isso que está por trás da palavra. Ele não ficou paralisado, estático, letárgico. Não, ele se moveu, e onde as portas foram fechadas, ele recuou. Ele não tentou abrir a porta para mostrar que ele era o cara, era o missionário, era o pregador, era o apóstolo. Não, que abria mais igreja do que os outros. Não, ele, na hora em que sentiu a porta fechada, ele recuou, esperando o comando sobrenatural do Senhor, para que ele pudesse ter vitória. Ele não queria se mostrar. E diz o texto, igreja, o texto diz claramente, durante a noite, aleluia, preste atenção, meus amados, que Paulo, ele tem durante a noite uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia. Durante a noite, a revelação vem quando nós não esperamos. Paulo está dormindo, Paulo está sonhando, Paulo tem uma visão, e é durante essa visão que Deus dá a instrução, não é, da obra evangelizadora. Como é tremendo, igreja, e como tem gente que hoje quer negar o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus em visão, sonhos. Deus age ainda com visão, com sonhos. Aqui é uma palavra do Novo Testamento. Ele teve uma visão, não é, do homem da Macedônia,
e ele chama e clama: passa e ajuda-nos. A direção veio à noite, em sonho, numa visão. Como é precioso o nosso Deus, como o Espírito Santo nos guia. Se você tem interesse de fazer a vontade de Deus, o Senhor vai guiar você de forma sobrenatural. Aleluia! Uma porta está fechada, outra porta está fechada, mas Deus não nos leva a um lugar sem propósito. Deus não levaria Paulo a mais de 1000 quilômetros de distância sem propósito. Tinha um propósito. E poderia ser que fosse um propósito pequeno. Passa Macedônia e ajuda-nos. Mas para Deus não há obra pequena. A obra simplesmente. A obra simplesmente. E Deus então, ele escolhe o instrumento como a visão para declarar a sua vontade e o seu guiar. Agora você tem que confiar naquilo que você recebeu. O tempo todo dependendo do discernimento, o tempo todo dependendo do Espírito Santo, aquele que conduz a obra, aquele que conduz a nossa vida. O Espírito Santo passa e ajuda-nos. Deixa o que está de lado para o lado. Deixa o que não é o principal de lado, porque Deus tem uma obra, como Deus fez com Filipe. Filipe, vai para o caminho do deserto. Eu tenho uma obra contigo no caminho do deserto. E Filipe então foi para o caminho do deserto. E Deus disse: achega, Filipe, a carruagem. E Filipe correu e se achegou à carruagem. E lá tinha um homem sentado na carruagem, que lia Isaías 53. E Filipe se prontificou a subir e a explicar, não é, a palavra, e aquele homem se converteu, e ao mesmo tempo ali foi batizado por Filipe. Mas Deus pega o homem, conduz pelo Espírito até o caminho do deserto, para fazer a obra na vida de um homem. Aleluia, glória a Deus. As coisas do Espírito. E depois Filipe foi arrebatado e já se encontrou numa outra cidade distante. O que é que nós vamos aprender com esse texto? Nós vamos aprender nesse texto que Deus vai fechar portas? Vai. Mesmo naquilo que a gente acha que é bom, que é de Deus, que é da vontade de Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu quero o meu melhor. E o meu melhor é que você passe a Macedônia e ajude-nos. Fique com essa palavra de hoje. Guarde essa palavra no seu coração. Barrados pelo Espírito Santo. Não se admire quando o Espírito Santo barrar você. Não. Não se admire quando o Espírito Santo impedir alguma coisa. Já aconteceu de eu estar em algum lugar para orar, e eu era conclamado a orar num sentido, e Deus, o Espírito Santo, não deixou que eu orasse naquele sentido que foi solicitado, que foi pensado. Não era de Deus aquela oração, e a oração foi interrompida. Impressionante. Vai ter uma hora que Deus pode barrar a gente, vai, e nós vamos saber que a gente só vai ter esse entendimento que o Espírito está barrando quando a gente tiver uma grandeza e uma maturidade espiritual que venha discernir entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do demônio. Discernimento. Então segure a palavra. Deus te abençoe, Deus te dê graça, não é? E que Ele te sustente com a sua palavra. Aqui é pastor Edson Lemos da Missão Global com mais uma devocional palavra de vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém, graças a Deus.